Bom, e cada dia as mulheres estão mais vaidosas e procurando rejuvenescer a pele, né? E principalmente cuidar mais da região íntima. Nós trouxemos a doutora Daniela Castanho, que é ginecologista e especialista em laser íntimo, e vai conversar com a gente sobre esse assunto bem curioso, não é mesmo, Dani? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é para poder ajudar as mulheres a se sentirem melhores com elas próprias, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. Ai, que delícia, Dani. E um assunto também que eu gosto, viu? Que eu tenho muita curiosidade. Ô, Dani, explica pra gente como saber quando que é preciso fazer o laser íntimo. Esse é um dos primeiros pontos que a gente enfrenta lá no consultório, porque são várias situações, não tem uma só. Então, a principal, e quando a pessoa pensa em laser íntimo, ela pensa em casos de atrofia. Então, é aquela pessoa que está na menopausa, que os hormônios já caíram e que a vagina ficou super ressecada e ela começa a querer namorar e dói, tem que ficar passando milhões de lubrificantes e tudo aquilo. E ela acaba, mesmo com os lubrificantes, não tendo uma vida sexual adequada. Então, essa sim, seria a primeira situação. Daí viram que o laser vaginal também é muito interessante pela ação dele na bexiga. E aí é uma outra ponteira que a gente usa, que eu vou falar um pouquinho disso. Essa ponteira, ela vai estimular o colágeno para deixar a bexiga mais sustentada, e a pessoa que tem uma incontinência urinária de esforço, aquela que tosse, que espirra e pede urina, que é super desagradável, tem que ficar pondo absorvente, ou aquela que quer pular na cama elástica com os filhos dela e está lá pulando e começa a perder xixi, é super desconfortável. E com o laser, sem precisar ir para centro cirúrgico, sem precisar de alguma coisa mais invasiva, ela consegue fazer isso ambulatorialmente, no consultório, um procedimento simples que demora 10 minutos. Nossa. E que são 3 sessões geralmente, ela faz uma, depois de um mês outra, depois de um mês a terceira e resolve esse problema. A outra situação é a bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é aquela pessoa que toda hora no banheiro. Então você tem uma amiga que vai viajar com você, ela, espera só um pouquinho que eu vou ali no banheiro. Aí você anda mais um pouquinho, daqui a pouco ela vai no banheiro de novo. Vai de novo. Então é uma bexiga que está sempre estimulada. E é muito desagradável isso também, atrapalha muito a vida da pessoa, né? Tem umas que me contam, olha, minhas filhas nem querem mais viajar comigo, falam que toda hora eu vou no banheiro, perde metade da viagem. Só no banheiro. Só no banheiro. Então é outra causa para procurar o laser. Aí a gente tem também os casos de pacientes daquelas de atrofia, mas que são super jovens e que fizeram tratamento de câncer, então elas também ficam com a vagina que os hormônios todos baixam. E os tratamentos de câncer de mama, ela tem que tomar muitas vezes, quando eles têm receptores positivos, elas têm que tomar um anti-hormônio por 5 anos depois da quimioterapia, um remédio via oral por 5 anos. E aí ela fica com a vagina muito ressecada. E aí, se ela não fizer laser, é a única alternativa que ela tem para a vagina dela ficar espessa, hidratada, enfim, boa, para ela conseguir ter uma vida normal. E daí tem outras situações que a gente foi colocando na prática e já estão assim super bem definidas, que são pessoas que têm a mucosa muito fina constitucionalmente, aquela pessoa que tem muito delicadinha. Aí fica muito mais fácil dela ter infecções vaginais de repetição. Então tem gente que tem candidíase, ou outras infecções vaginais. Aí quando você faz o laser, ele deixa mais espessa a mucosa vaginal e o micro-organismo não entra. Então é muito interessante por isso também. Ou infecções urinárias de repetição também. Então são outras indicações. E o laser pode ser cirúrgico também. A gente consegue fazer uma retirada dos pequenos lábios quando eles são muito grandes através da ponteira cirúrgica do laser, que a gente também usa com essa finalidade. Sim. Ô Dani, o rejuvenescimento então da parte íntima, ele pode melhorar também a lubrificação? É uma excelente pergunta, porque a lubrificação é muito impactante para a mulher e é muito ruim. De repente, ela quer ter relação, às vezes ela está sem o lubrificante na hora e o lubrificante não é tão bom como o efeito que o laser tem na mucosa, que é um efeito contínuo. Então, ela faz. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Sim. Então, a gente tem aqui um modelo pélvico, que a gente tem aqui a vagina e essa parte mais escura é o útero. Então, para a gente fazer o laser vaginal, a gente entra com uma ponteira, que não é essa é só de demonstração, até o colo do útero, e aí a gente roda ela com vários movimentos, desde o colo até o introito. E com isso a gente estimula, o laser estimula
a parede vaginal e ativam os fibroblastos, que são umas células que tem lá, que vão estimular a síntese de colágeno, ácido hialurônico, o famoso ácido hialurônico, proteoglicanas, glicoaminoglicanas. Então, essas substâncias, elastina, vão deixar essa vagina mais lubrificada, mais elástica e melhor para a pessoa poder ter uma vida sexual satisfatória. E tem um outro parâmetro do laser que é muito interessante, que o laser a gente age de várias formas em medicina de uma maneira geral e em ginecologia também. Então, se a gente calibra o aparelho do laser para que os pontinhos fiquem mais próximos um do outro, dependendo de como a gente fez a calibragem, a gente consegue fechar a vagina, fazer o contrário, em pessoas que estão com a vagina mais alargada pós-parto normal, que a vagina ficou mais flácida, então a gente também consegue fechar. Tem esse outro lado. Desse eu não sabia. E doutora, qual que é a importância do colágeno, então, nos grandes lábios? Ótimo. Então, isso que a gente falou foi interno, só que a gente tem toda a parte externa. Eu já trouxe até uma vulva aqui, então, que é para mostrar para vocês. A vagina, essa parte aqui chama introito. Aqui tem um pequeno lábio, outro pequeno lábio, aqui é o grande lábio e esse outro grande lábio. Então, entre os pequenos, essa parte chama introito, a entradinha da vagina. Aqui a gente faz laser também, com uma ponteira reta, que estimula para que ele fique mais resistente também. Aí a gente faz Esse é o colágeno, né, doutora? Esse aqui é colágeno, hialurônico, glicoaminoglicanas, estimula tudo. E nessa parte aqui, a gente também estimula o colágeno com a ponteira reta. Só que o efeito do estímulo do colágeno, ele deixa mais firminha a vulva. Só que às vezes não é suficiente, às vezes esses grandes lábios ficam flácidos. E aí a gente entra com uma outra solução, que é a aplicação do ácido hialurônico no grande lábio. No grande. Isso que eu ia perguntar, né, doutora? Porque existem os dois lados da mulher, né? A mulher que quer preencher os grandes lábios e a mulher também que quer retirar aquela gordurinha, né? O que fazer nesse caso? Eu sempre falo, como quando a gente vai a uma dermatologista que a gente vai resolver a parte facial, que tem várias estratégias que você pode fazer, aplicação de hialurônico, de toxina botulínica, colocar fio, estimulador, na vagina a gente também traça um plano. É um plano, porque atualmente as mulheres vão viver mais tempo, elas ficam mais tempo na menopausa e elas estão cada vez mais empoderadas, então elas querem ficar bem aqui. Então a gente traça um plano de ação na vulva. E aí, o que acontece? Se o pequeno lábio é muito grande, e às vezes eles até aumentam com os hormônios da gestação, então se esses pequenos lábios aumentam, a gente faz uma ninfoplastia. Ninfoplastia. Então a gente faz uma cirurgia olha, as pessoas têm medo, mas o pós-operatório é super tranquilo. Eu faço em adolescentes, tem adolescentes às vezes que se queixam, que elas têm tanta vergonha, têm baixa autoestima. E aí a gente faz a ninfoplastia, a recuperação é ótima, só pôr bastante gelo, é um pós-operatório baseado em gelo. E vai muito bem. O gelo é tudo, né? O gelo é gelo, né? Pra tudo. Excelente. E aí esses pequenos lábios, eles ficam anatomicamente menores, porque às vezes eles até juntam secreção, às vezes eles têm um problema de ficar aparecendo no biquíni, faz uma protuberância, elas morrem de vergonha. Então a gente faz essa retirada dessa pelezinha que chama ninfoplastia. E os grandes lábios, aí a gente injeta com o ácido hialurônico. Nossa, é muito tratamento, né, doutora? Doutora, nós tivemos uma pergunta aqui da Sandra de Arthur Nogueira. Ela tem 47 anos e já está na menopausa. Posso fazer o tratamento? Na verdade, qual tratamento seria indicado para ela na menopausa? Perfeito. Então, Sandra, de Arthur Nogueira. De Arthur Nogueira. Sandra, então assim, precisa fazer um diagnóstico do que você sente. Então, vê se você, na menopausa, pela frouxidão causada pelos hormônios, se você tem queixa urinária, aí a gente tem o laser com a ponteira urinária. Se você tem a queixa da lubrificação, da vagina estar mais ressecada, ter um pouco de dor na relação, pode fazer complementar. Geralmente eu faço tudo junto. Eu faço a parte da bexiga e da atrofia no mesmo procedimento. Agora, a parte de preenchimento com hialurônico, aí é de caso para caso. Aí a gente vê se está mais flácido, se é interessante preencher ou não. Então, eu indicaria fazer uma consulta. Exatamente. Como a Sandra vai te encontrar, doutora? Deixa o seu arroba do Instagram, é
Clínica DRA de doutora, abreviação Daniela Castanho. Daniela Castanho. Doutora, muitíssimo. Nós tivemos uma aula aqui, né? Para as mulheres gostaram. Eu preciso que você volte aqui no nosso programa, porque tem muita coisa pra gente conversar, viu, Dani? Sim, eu agradeço muito o convite. É sempre bom falar sobre mulheres para mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E olha, convite feito, hein? Obrigada e Feliz Natal a todos. Feliz Natal para você também. Obrigada. Um ótimo Natal para toda a família. Eu te espero aqui depois, pra gente conversar mais.